Seja bem-vindo a mais um estudo da Bíblia Sagrada. E no estudo de hoje nós vamos aprender sobre princípios de saúde. Quando nós estudamos sobre as leis na Bíblia, nós vimos que tinham 4 tipos de lei: a lei moral, a lei cerimonial, a lei de saúde e a lei civil. E hoje a gente vai falar sobre a lei de saúde. Por isso eu convido você a acompanhar esse vídeo até o final, para que a gente possa aprender juntos o que a Bíblia tem a dizer a respeito dos princípios de saúde. E para você compreender o que a Bíblia tem a dizer sobre esses princípios, eu convido você a pegar a sua Bíblia e acompanhar o estudo bíblico de hoje, conferindo cada texto até o final, para a gente entender o que Deus tem a nos ensinar sobre os princípios de saúde. E para darmos início ao estudo bíblico, eu quero convidar você a fechar os seus olhos para nós falarmos com Deus. Seu Deus e Pai, hoje, Pai querido, nós vamos aprender sobre um tema bem interessante, que são os princípios de saúde. Queremos não só entender o que a Bíblia ensina, mas também colocar em prática, para que assim a gente possa viver de maneira saudável para a tua honra e glória. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. Lá em Apocalipse, capítulo 14, verso 7, Deus fala assim: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E entre as muitas maneiras de glorificar a Deus, o apóstolo Paulo inclui os hábitos de comer e beber. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Assim, o cuidado da saúde física faz parte do crescimento espiritual, porque mente e corpo estão intimamente relacionados. E a primeira pergunta diz assim: que cuidado Deus teve para com o homem recém-criado? Gênesis capítulo 1, verso 29 e verso 30 diz assim: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E aqui nós vemos que quando Deus criou Adão e Eva, ele preparou um cardápio especial ali para Adão e Eva se alimentarem. E essa alimentação era uma alimentação natural. Por isso a resposta para a primeira pergunta fica assim: o ser humano deveria ter uma alimentação natural. A segunda pergunta diz: quanto tempo viviam os primeiros indivíduos, mesmo após o pecado? Gênesis capítulo 5, verso 5, verso 8 e verso 27 diz assim: os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Então aqui nós vemos que mesmo após a entrada do pecado, os primeiros seres humanos viveram centenas de anos, e isso se devia também à alimentação que eles tinham naquela época. E a resposta da segunda pergunta fica assim: Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912 anos, Matusalém viveu 969 anos. A obediência à lei de Deus e às leis de saúde produz longevidade e qualidade de vida. A terceira pergunta diz assim: quando Deus permitiu ao homem o uso de alimentação cárnea? Gênesis capítulo 9, verso 3 e 4 diz assim: tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então nós vemos aqui que Deus permitiu ao ser humano comer carne após o dilúvio. E a resposta para a terceira pergunta fica assim: então Deus permitiu ao homem comer carne após a entrada do pecado? Falso. Na criação, também é falso. Foi só após o dilúvio que Deus permitiu o alimento cárneo. E aqui é importante lembrar que na época do dilúvio, Noé sabia qual eram os animais puros e os animais impuros, porque na hora que ele leva os animais para dentro da arca, ele coloca ali 7 pares dos animais limpos, porque ele sabia que depois que o dilúvio terminasse, era necessário que ele se alimentasse de carne por um tempo, até que a vegetação da terra pudesse crescer novamente. A quarta pergunta diz assim: mesmo permitindo o uso de carne, que orientação deu o Senhor? Levítico capítulo 11, verso 47 diz assim: para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Então Deus permitiu que o ser humano se alimentasse de carne, só que tinha uns animais específicos para isso. Não era qualquer animal que serviria de alimento. Então a resposta fica assim: Deus pediu para fazer diferença entre animais imundos e animais limpos. A quinta pergunta diz assim: quais são as características dos animais limpos? Levítico capítulo 11, do verso 2 ao verso 12 diz assim: todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em
em 2, e rumina entre os animais, esse comereis. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Então aqui em Levítico a gente vê que Deus especifica que tipo de animais terrestres poderiam servir de alimento e que tipo de animais marinhos também serviriam para o consumo humano. E a resposta fica assim: o animal deve remoer e ter os cascos divididos em 2. Dos rios e mares, usar apenas os que têm escamas e barbatanas. A sexta pergunta diz assim: o que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas? Provérbios capítulo 20, verso 1 e também capítulo 23, verso 29 a 35 diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por ele é vencido não é sábio. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidade. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Então nesses textos aqui nós vemos que a Bíblia desaprova o uso de bebida alcoólica, porque ela faz a pessoa perder a consciência. Então por esses textos nós compreendemos que não é sábio o uso de bebida alcoólica. Então a resposta da sexta pergunta fica assim: Deus não permite o uso de bebida alcoólica. Então nós compreendemos que a Bíblia não permite o uso de bebida alcoólica. E a sétima pergunta é muito interessante, porque ela diz assim: por que Deus se preocupa com a nossa alimentação? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E esse é o principal motivo que a Bíblia apresenta, para que nós não consumamos nem alimentos impuros, nem bebida alcoólica, porque esses alimentos, esse tipo de bebida, não só esses, mas quaisquer que faça mal ao nosso organismo, danifica o templo do Espírito Santo, ou seja, prejudica a nossa saúde. E Deus sabe da importância da nossa saúde para termos a mente conectada com a mente de Deus. Então é por isso que Ele nos pede que cuidemos bem do corpo que Ele nos deu, que é templo do Espírito Santo. E a resposta fica assim: nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A oitava pergunta diz: o que Deus deseja para cada um dos seus filhos? 3 João verso 2 e Êxodo 15 verso 26 diz assim: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Deus tem o desejo que nós tenhamos uma vida saudável, e Ele sabe que quando a gente consome alimentos que fazem mal para o nosso corpo, a gente perde a saúde. Por isso, Ele dá tanta importância a que cuidemos bem da saúde. Por isso, Ele leva tão a sério essa questão dos princípios de saúde, desde uma alimentação saudável, ao exercício físico, a um ambiente saudável. Esses são princípios que Deus nos dá para que a gente possa viver bem com muita saúde. Então a resposta da pergunta 8 fica assim: que tenhamos saúde e que nenhuma enfermidade venha sobre nós. E a pergunta de número 9 diz assim: qual é a boa notícia de Deus para quem não conhecia o assunto que estudamos hoje? Atos capítulo 17 verso 30 e Tiago capítulo 4 verso 17 dizem assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então agora que você sabe que Deus pede que você cuide do seu corpo como o templo do Espírito Santo, a Bíblia ensina que nós devemos observar bem, porque Deus não leva em conta quando a gente não sabia, mas agora que nós sabemos, Ele pede que nós atendamos aos seus princípios, porque Ele quer que nós tenhamos uma vida saudável. E a resposta fica assim: Deus não leva em conta os tempos de ignorância. E para finalizarmos mais esse estudo,
estudo, eu convido você nesse momento para juntos fazermos a recapitulação que diz assim: a Bíblia fala de animais limpos e animais imundos. O animal limpo rumina e tem o casco dividido em dois. O uso da carne foi tolerado após o dilúvio, e dos rios e mares nós podemos consumir os animais que têm escamas e barbatanas. Não faz parte do estilo de vida cristão usar bebidas alcoólicas. Nós vimos também que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso mesmo, o ideal é que voltemos ao regime alimentar original, prescrito por Deus no Éden. Então é desejo de Deus que nós hoje tenhamos uma alimentação mais saudável possível, para que assim nós possamos cuidar bem do templo, que é o corpo que Ele nos deu. Por isso, nesse momento, eu quero fazer com você um compromisso de fé. Você reconhece que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Você deseja fazer a sua parte para ter mais saúde? Você quer, a partir de hoje, se alimentar de acordo com o ensino bíblico? Se esse é o desejo do seu coração, eu quero orar com você nesse momento, para que Deus possa nos abençoar, de maneira que assim a gente consiga colocar em prática os princípios de saúde que Ele nos deixou na Bíblia Sagrada. Senhor Deus e Pai, nós finalizamos hoje o estudo bíblico sobre os princípios de saúde. Pai querido e santo, nós queremos cuidar do nosso corpo. Nós compreendemos que Ele é o templo do Espírito Santo. Por isso te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a colocar em prática as leis de saúde que o Senhor deixou na Tua palavra. Nos ajude a ter uma alimentação mais natural, uma alimentação mais saudável, Pai. E assim também, junto com a prática de exercícios físicos, nós possamos ter uma saúde melhor para estar em plena comunhão contigo. Essas bênçãos nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. E no próximo estudo nós vamos aprender sobre o tema o dom de profecia. Esse é um tema importantíssimo da Bíblia Sagrada e você não pode perder. Por isso eu aguardo você no próximo vídeo.